O livro de Lucas, Evangelho segundo o doutor Lucas, o capítulo 18, eu quero ler com você essa noite. Livro de Lucas, o capítulo de número 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem aos homens. E havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente aplicando-lhe: faça justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem aos homens, a esta viúva ela está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Levanta a tua mão e diga assim comigo: o justo juiz. Diga com fé, diga assim: o justo juiz fará justiça por mim. Queridos, preste atenção, o texto que nós lemos na Bíblia Sagrada, a gente precisa entender que tem momentos na vida que nós vamos passar por tribulações. Tem momentos na vida que nós vamos passar por problemas e por adversidades. Mas em todos os momentos nós precisamos entender, diante das adversidades, sempre existe um Deus que nunca vai te abandonar no meio do processo. O processo pode até vir para querer te parar, para querer fazer você retroceder, para querer fazer você desistir de tudo, abandonar tudo e parar. Mas toda vez que o processo chega para a tua vida, ele chega para te promover, para você viver o extraordinário da parte de Deus. Vou repetir: o processo pode até chegar, a luta pode até chegar, a batalha pode até chegar contra a tua vida, mas toda vez que o problema chega, ele chega para te promover, para você viver o extraordinário da parte de Deus. Eu vim profetizar para a vida de quem crê: esse problema não vai te parar, essa guerra não vai te matar, porque tudo aquilo que não te mata te fortalece e te faz crescer. Essa prova não vai te matar, ela vai fazer você crescer, para você viver o extraordinário da parte de Deus. Queridos, preste atenção. Quando a gente olha para esse texto, primeira coisa que a gente precisa entender, que toda vez que Jesus falava para o povo, Jesus falava de uma forma simplificada. E naquele tempo, se Jesus citasse, frisasse para o povo algumas palavras, o povo não entenderia muito bem. Então Jesus resolvia contar parábolas a fim de ilustrar histórias para o povo, para ensinar eles tudo aquilo que ele tinha para ensinar acerca do reino de Deus. Um dia Jesus chama o povo, Jesus chama os discípulos, e ele narra acerca de uma história falando de uma viúva. E essa viúva tinha um problema. Essa viúva era uma mulher desconhecida, ela era uma mulher anônima dentro da Bíblia. Mas mesmo ela sendo uma anônima, foi ela que Deus usou para operar um grande milagre na vida dela. Sabe o que Deus está te dizendo aqui? Você pode ser quem for, é você que Deus escolheu para fazer a diferença. Deus não liga de onde você mora, Deus não liga de onde você veio, o que você fez, o que você deixou de fazer. Não, quando Deus quer fazer milagre na tua vida, Ele faz, pronto e acabou. Levanta as mãos, deixa eu liberar uma palavra profética. O Senhor Deus está dizendo para você essa noite: te prepara, porque está chegando o tempo de você contar milagre para a glória de Deus. Só quem vai contar milagre aí, diga glória a Deus. E quando a gente olha para o texto, a gente entende que aquela mulher, ela era uma anônima, mas Deus gosta de usar os anônimos para fazer milagre. Quando você olha o texto da multiplicação, você vai entender que no texto da multiplicação de pão e peixe, quando Jesus faz a multiplicação acontecer dentro do cesto,
A Bíblia vai dizer que quem pegou um pedaço de pão e um peixe para Jesus, quem foi que entregou? Foi quem? Foi o homem? Não. Foi uma mulher? Não, foi uma criança. Então quando a criança chega com o pão e com o peixe e entrega na mão de Jesus, aquela criança até então, ela era uma desconhecida, uma anônima, mas foi ela que Jesus usou aquilo que ela tinha na mão dela para alimentar aquela multidão. Você não entendeu? Aquilo que para você parece pouco é o que Deus vai usar para fazer uma multiplicação acontecer na tua casa. Lá para a tua família vai viver um milagre, porque Deus vai usar você para fazer um milagre. Lá na tua casa pode estar tudo faltando, mas Deus vai usar você para a multiplicação acontecer lá. Levanta a mão e diga assim: a multiplicação vai acontecer em nome de Jesus. Então quando Jesus quer fazer, a primeira coisa que você entende: Jesus usa quem Ele quer. Jesus faz do jeito que Ele quer, e Ele faz também no momento que Ele quer. Sabe o que Deus está te dizendo nesse texto? Você pode estar passando por uma prova, você pode estar passando pelo momento difícil, mas esse momento difícil não vai parar o que Deus já colocou dentro de você. Eu sei que tem gente que está aqui hoje me assistindo, e tem gente que está aqui que está preocupado. Teu coração às vezes fica aflito, às vezes você se desespera, você fica preocupado, e até mesmo você se pergunta: Deus, e agora? Eu estou passando essa guerra, eu estou passando esse problema, o que vai ser de mim? Aí Deus te trouxe aqui essa noite só para te dizer: esse problema pode ser grande para você, porém quanto maior for esse problema, maior será o que Deus vai fazer acontecer na tua história. A guerra pode estar se levantando e você está pensando que você vai morrer, pensando que você vai parar, mas Deus está dizendo: essa guerra não vai te parar, ela vai te promover. Essa luta que você está vivendo, que você está chamando de luta, que você está dizendo: eu vou desistir agora, vou parar agora, Deus está dizendo: eu vou usar essa luta, porque quanto maior for essa luta, maior será a vitória que Deus vai te entregar. Quanto maior for o problema, maior será o testemunho que você vai contar para a glória de Deus. Quando Jesus usa o exemplo dessa viúva, a gente vai entender que a viúva tinha um problema, e o problema que ela tinha, aos olhos humanos não tinha mais jeito, porque tem coisas que até mesmo para você parece que não tem mais jeito, parece que é impossível. Você olha para algumas coisas que você enfrenta dentro da sua casa, você olha para algumas coisas que você passou lá atrás, e você diz: Deus, é impossível, como é que eu ainda estou de pé? Sim ou não? Ninguém tem a resposta, até mesmo você não tem a resposta muitas das vezes. Porque Deus pega a causa que é impossível aos homens, e Deus transforma ela em realidade, e Deus faz o milagre acontecer. Sabe por quê? Não é porque você é bom, mas sim é porque Ele se engraçou com você. E quando Deus se engraça com você, pode levantar capeta, pode levantar guerra, pode levantar obra de feitiçaria, pode levantar inveja, pode levantar o que for. Ninguém vai parar você, porque Deus te escolheu para fazer o milagre acontecer. Levanta a mão e diga assim: eu vou viver o extraordinário. Diga assim: Deus vai me usar para fazer acontecer o extraordinário. Só quem crê bate palma para esse Deus da glória. Oh, aleluia. É você que Deus quer usar para fazer o milagre acontecer. Mas para Deus te usar, você tem que estar na brecha. Deus não vai te entregar a bênção, Deus não entrega a bênção para filho despreparado. Quando Deus te entrega uma bênção, é porque Ele sabe a tua capacidade. Deus sabe a tua capacidade, Ele te conhece como ninguém te conhece. Quando a gente olha para a história de Noé, a gente vai ver que quando Deus fala com ele, Deus fala: Noé, constrói uma arca. Deus deu a medida, Deus falou qual era a madeira para ele usar, Deus falou as medidas de cada canto da arca certinho, e Deus falou assim: porque tu e a tua casa vão ser salvos. Só que falar com Noé é muito fácil. Deus falou com Noé, mas Deus poderia muito bem assim, estalar o dedo e está pronta a arca. Mas sabe por que Deus não fez isso? Porque Deus sabia a capacidade que estava dentro de Noé. Se Deus colocou algo na tua mão, é porque Ele sabe da tua capacidade. Se
Deus colocou você nessa família, é porque Ele sabe a tua capacidade de cuidar daquela família. Se Deus te colocou naquele trabalho, é porque Ele sabe da tua capacidade. Se Deus tem permitido você viver coisas que você não quer passar, suporta, porque Deus te conhece. Por mais que você diga: Deus, eu vou parar agora, vou desistir agora, Deus está dizendo: não vai. Deus te conhece como ninguém te conhece, e Deus vai fazer na tua vida aquilo que nunca ninguém fez. Tem alguém que crê nessa palavra aí, meu caro? Levanta a mão, deixa eu profetizar uma palavra profética. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser o impossível. Aquilo que para algumas pessoas não tem mais jeito, para Deus tem jeito, e Ele vai fazer o impossível acontecer. Quem crê que Deus vai fazer o impossível acontecer? Quando essa viúva está passando um momento difícil, ela vai orar, ela vai perseverar. E deixa eu te explicar uma coisa: toda vez que você tem uma promessa, a injustiça sempre vai se levantar contra você, porque você carrega uma promessa. Toda vez que você carrega uma promessa, a injustiça vai sempre se levantar contra a tua vida, porque você carrega uma promessa. E não pensa que é para o teu mal, não. É porque Deus usa a injustiça para te promover, para você viver o extraordinário. Você não entendeu? Quem lembra de José do Egito aqui? José do Egito foi injustiçado pelos seus irmãos, sim ou não? Seus irmãos pegam ele, lançam dentro da cisterna com a intenção de matar ele, com a intenção de calar ele para sempre, porque quando ele sonha, os irmãos ficam com inveja do sonho dele. Os irmãos olham para ele falando sonho, e você vai ver que os feixes dos irmãos eram todos iguais, igual o de José. Só que o único que vai se levantar é o de José. Então os irmãos vão ficar chateados com ele, não vão falar com ele pacificadamente por causa disso. Parou para prestar atenção que tem gente que te inveja só porque Deus resolve te abençoar? Porque toda vez que Deus te faz uma promessa, quando você conta para alguém, nem todo mundo vai te apoiar. Nem você perseverar, você vai ver o que Deus vai fazer acontecer na tua história. O engraçado é que quando os irmãos pegam ele, lançam ele na cisterna, estão praticando a injustiça. Só que aquela injustiça que Deus vai permitir ele passar, para ele parar lá dentro do Egito para cumprir a promessa de Deus na vida dele. Tem gente que está tentando te prejudicar, mas ela não sabe que é essa guerra que está se levantando contra a tua vida que Deus vai usar para te promover. Aleluia, vou repetir de novo, levanta a mão. Essa prova pode até levantar contra você, mas essa prova não é maior do que o Deus que você serve. Essa luta pode até se levantar lá na tua casa, contra o teu trabalho, mas essa injustiça não é maior do que a promessa que você carrega. Aleluia, vou repetir de novo. Alguém levanta contra você dizendo: vou para ele, vou para ela, mas elas não sabem que quanto mais levantam contra você, mais elas te aproximam da presença e da promessa que Deus te fez. Levanta a mão, eu profetizo: o ano de 2022 ainda não acabou. Antes desse ano terminar, você vai ver o que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Aleluia. José passa pela injustiça, mas é a injustiça que Deus usa para mudar a vida dele por completo. Deus até permite você passar pela injustiça, mas aquela injustiça não vai te matar. Ela pode até pensar que te parou, mas a injustiça não para quem Deus escolheu. Quem Deus escolhe passa por guerras, passa por provações, mas consegue chegar onde Deus falou que chegaria. Aleluia. Ô gente boa, Deus está dizendo: suporta esse processo, porque tem uma promessa chegando. Suporta essa guerra que está se levantando contra a tua casa. Suporta essa guerra que está se levantando contra o teu casamento. É só uma fase, vai passar, não é para sempre. Deus vai usar essa guerra para te promover, para você viver o extraordinário. Sabe o que é o mais forte? Tem coisas que Deus vai usar para você orar mais, para você perseverar mais. Porque se você não orar e perseverar por aquilo que Deus tem colocado no teu caminho, pelos teus sonhos, pelos projetos que Deus coloca no teu coração, se você não lutar e perseverar, quem é que vai lutar e perseverar por você? Então é por isso que Deus às vezes permite você passar por coisas que você não quer passar. Não é porque Deus te odeia, não. É porque Deus, Ele primeiro permite você entrar no processo, porque é no processo que Ele extrai o melhor de dentro de você.
É no processo que Ele vai te fortalecer. É no meio do processo que Ele vai te lapidando, Ele vai te capacitando. Aleluia. Então quando o problema chegar para a tua vida, não pensa que é para você parar, para você morrer, não. Mas pensa comigo, é Deus usando a guerra, é Deus usando o problema para te lapidar, para te capacitar, para quando chegar lá na frente, quando o problema levantar, você erguer tua cabeça e dizer: eu já passei por coisas piores, eu já passei por problemas piores. Então já que você passa por coisas pequenas, lá na frente você vai levantar a cabeça e você vai dizer: esse problema pode levantar, mas ele não é maior do que o meu Deus. Essa guerra pode levantar, mas não é maior do que o Deus que eu sirvo. Essa é a resposta que você tem que usar. A guerra levanta, mas ela não é maior do que a promessa que está dentro de você. O que Deus colocou dentro de você é especial. Poucas pessoas carregam o que você carrega. E essa é a maior raiva do diabo. Porque às vezes o diabo, ele tranca o coração, ele coloca o coração de algumas pessoas como se fosse um coração de pedra. O coração de algumas pessoas às vezes fica igual uma pedra. A pessoa, ela não é boa para ninguém. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai entender que esse juiz, ele era um homem que era um juiz que era injusto. Olha a palavra, um juiz que trabalhava com a justiça, mas ele era alguém injusto. Ele não temia a Deus e nem muito menos a homem algum. Então ele era um homem que não tinha medo de nada. Ele era um homem que era valente, que não tinha medo de ninguém e nem de Deus. Só que a Bíblia diz que aquela mulher, ela vai orar, ela vai perseverar. É por isso que no verso de número 1, olha o que vai dizer. Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que ele devia orar sempre e nunca desanimar. Então tem alguns problemas que Deus vai permitir você passar, que é para sempre você orar e para você nunca desanimar. Você não entendeu? Deus levanta às vezes alguns problemas contra você, que é para você orar mais, para você buscar mais. Porque se o problema não levanta, às vezes você não gosta de vir para a igreja, às vezes você não gosta de vir buscar Deus. Então Deus, como Ele te ama tanto, Ele permite você passar por coisas que você não quer passar lá, para Ele te aproximar da presença dEle. Para quando você sair daqui da casa de Deus, da presença de Deus, você chegar lá fora, e quando o problema levantar, você se levantar erguendo tua cabeça, dizendo: esse problema não vai me matar, esse problema não vai me parar. Não é dentro da igreja que Deus quer que você seja forte, é lá fora. Porque é lá fora que o diabo faz de tudo para te parar, é lá fora que o diabo faz de tudo para você desanimar. Mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Levanta a mão direita, levanta a esquerda. Deus está dizendo aqui para você através dessa palavra: a guerra pode até se levantar, mas quando se levantar, vai ter que cair por terra, porque nada e nem ninguém é maior do que o Deus que você serve. A inveja que está levantando não é maior do que o teu Deus. Essa guerra não é maior do que o teu Deus. Esse problema não é maior do que o Deus que você serve. Aleluia. Não é maior do que o Deus. Sabe o que me impressiona no texto? É que essa mulher vai fazer uma oração. Sabe por que ela vai fazer uma oração? Porque o coração daquele juiz estava igual de uma pedra. E tem momentos que você tem que orar e perseverar para Deus quebrantar alguns corações. Tem momentos que o diabo vai querer prender aquilo que é teu. Mas deixa eu te explicar algo. Não é para todo sempre, é por um momento. Às vezes o diabo levanta contra a tua vida, você pensa que ele vai ficar te oprimindo a vida toda, mas Deus está dizendo: é por um momento. Você não entendeu? Eu vou ler para você na Bíblia, porque a minha palavra você pode duvidar. Olha o que diz o verso número 4. E por algum tempo ele se recusou. Olha só, e por algum tempo, ou seja, não foi para sempre, foi só até um tempo. Deus está dizendo: é só por um tempo que o diabo tentou tocar naquilo que é teu. É só por um tempo que o diabo está tentando prender o que Deus te deu. Eu vim profetizar: esse tempo dele segurar o que é teu acaba hoje. Eu vim profetizar: aquilo que é teu, que está preso, Deus vai soltar e vai colocar na palma da tua mão. O diabo pode até querer prender o que é teu, mas não é para sempre, é só por algum tempo. A
Aí onde você está agora, recebe essa palavra profética. Aquilo que estava preso por algum tempo não é para sempre. O que estava preso por algum tempo recebe em ordem de Deus até a meia-noite de hoje para ser solto. Eu vim profetizar. Aquilo que alguém olhou e disse não tem mais jeito, Deus está dizendo, era só por algum tempo, vai parar na tua mão. A porta que estava fechada, que todo mundo olhou e disse não tem mais jeito de ser aberta, Deus está dizendo, era só por algum tempo, vai ser aberta para você. Aquela enfermidade lá, que alguém olhou e disse é incurável, não tem cura, Deus está dizendo, era só por algum tempo, a cura chega hoje. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que crê? Levante as mãos, abra a boca e dá um glória para esse Deus aí. É só por algum tempo, não é para sempre, é por algum. Levanta a mão direita e diga assim comigo, eu profetizo. E assim, até a meia-noite de hoje, diga assim, tudo aquilo que estava preso, diga assim, recebe em ordem de Deus para vir parar na minha mão. Fala com fé, diga assim, vai parar na minha mão. Se você crer, bate palma para esse Deus e glorifica. É só por algum? Não é para sempre. Tem gente que olha para você vivendo um momento difícil e diz assim, é para sempre. Só que é por algum? É por um tempo. E esse tempo é o tempo da injustiça. O rei Davi vai viver o tempo da injustiça também, porque ele tinha uma unção na vida dele. Toda vez que você tem a unção na tua vida de Deus, sempre vai querer se levantar injustiça contra você. E sabe o que eu quero que você entenda? Que após Davi derrubar o gigante, era para ele sentar no trono de rei. Mas sabe por que ele não sentou no trono? Porque ele ainda não estava capacitado o suficiente para viver outras guerras maiores. Porque qualquer rei naquele tempo, ele tinha que ir para a guerra, guerrear pelo seu povo, pela sua nação. Se ele não lutasse pela sua nação, ele não poderia sentar no trono para governar um povo, para liderar um povo, para reinar sobre um povo. Então o rei tinha que ser o homem mais valente daquele povo, porque ele tinha que ser o exemplo para todo mundo. Se um rei não fosse para a guerra, o povo não ia para a guerra. E todos os povos daquele tempo, eles guerreavam para lutar, para sempre vencer o melhor, para sempre vencer aquele que era mais forte. Só que Davi, ele vai passar pelo tempo da injustiça na vida dele. O seu próprio sogro, o rei Saul, vai levantar contra ele para querer matar ele por várias vezes, com uma injustiça. Porque Deus permitiu a injustiça levantar, a perseguição levantar contra Davi, para Davi ir para a guerra, para Davi ficar indo de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque era Deus capacitando ele, era Deus preparando ele, e ele sem entender, porque o profeta tinha ungido ele a rei. E mesmo o profeta tendo ungido ele a rei, ele tinha que ir de um lado para o outro, fugindo, vivendo a injustiça. Porque toda injustiça, alguém vê você passando por ela e pensa que é o teu final. Alguém olha e diz, olha só o que fulana está vivendo, olha só o que ele está passando. Tem gente que pensa que é o teu final, pensa que é a tua morte, e se pergunta, cadê a promessa que Deus fez? Cadê a palavra que o profeta liberou sobre a vida dela, sobre a vida dele? Porque quando Davi estava indo de um lado para o outro, fugindo por causa da injustiça, fugindo por causa da ameaça, pensa comigo, as pessoas olhando e se perguntando, mas não foi o profeta que ungiu ele a rei? Cadê o reinado dele? Por que ele não está reinando? Não foi o profeta que chegou lá na casa dele, derramou um azeite na cabeça dele e disse que ele ia ser rei? Cadê agora essa unção? Cadê a unção real que está na cabeça dele? Então tem gente que olha para você vivendo um momento difícil e também se pergunta, cadê o Deus dela agora? Cadê o Deus dele? Cadê o Deus que ele serve? Cadê o Deus que ela serve? Sim ou não? Só que você não tem que dar nenhuma resposta, porque as mesmas pessoas que olharam para Davi de um lado para o outro sem entender, mas na realidade era Deus capacitando ele para onde ele ia. Estava fugindo de Saul, mas estava crescendo, estava se fortalecendo, estava ficando forte, estava ficando capacitado. Tem gente que olha para você e pensa que é teu final, mas não é o teu final. É Deus te lapidando, é Deus te capacitando, é Deus te preparando. Por quê, pastor? Porque quando Deus te honrar, você vai levantar tua cabeça e você vai dizer, Deus fez o extraordinário acontecer na minha vida. Tem alguém que
crê nessa palavra profética, levanta a mão. Eu profetizo: o que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande, não é coisa pequena. Eu vim profetizar: Deus vai fazer o extraordinário acontecer na tua história. E até quem pensou que era a tua morte vai ter que olhar quando Deus te honrar e vai ter que dizer: Deus fez grandes coisas acontecer por ele. Deus fez grandes coisas. Mas você só vive o extraordinário se você passar pelo quê? Pela injustiça. A injustiça é o que vai te promover, o que vai te capacitar. Porque é no meio da injustiça que Deus pega a injustiça que alguém está levantando para te matar. É o versículo que diz: e toda ferramenta contra ti não prevalecerá. E toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. O que é isso, pastor? É Deus te dizendo que Ele até permite alguém preparar a ferramenta. Porque diz toda ferramenta preparada, significa que Deus permite alguém preparar a ferramenta. Deus permite alguém levantar contra você, mas o que Deus não permite é a ferramenta que prepararam te atingir, te tocar, te matar. Eu vim dizer para alguém pode até levantar contra você. Levantar contra você é muito fácil. Quero ver tocar no que Deus te deu. Eu quero ver te parar, eu quero ver te matar. Porque levantar contra você, todo mundo levanta. O diabo levanta, a guerra levanta, o problema levanta. Mas tocar em você ninguém toca. Porque quem te escolheu foi Deus. Quem disse que você vai vencer foi Deus. Quem disse que você vai viver a promessa foi o próprio Deus. É o próprio Deus que permite você passar por coisas que você não quer passar. E às vezes você até olha para o problema e você diz: não vou conseguir vencer. Não vou conseguir vencer essa guerra. Sim ou não? Às vezes nem você acredita na capacidade. Às vezes nem você está passando um processo na tua vida, até você pensa que você não vai conseguir chegar lá. Às vezes até você pensa que vai ser o teu final, que vai ser tua morte. Só que a Bíblia vai dizer que a viúva do texto, ela não desistia. Todo dia ela estava lá com o juiz dizendo: juiz, julga a minha causa aí, me dá vitória, me ajuda aí nessa guerra contra os meus adversários. Só que a Bíblia diz que até um tempo ele dizia não. Até um tempo ele olhava para aquela mulher e dizia: não, não tem como, não vai acontecer. Mas depois de um tempo, Deus, ele usou a boca daquele homem para dizer um sim para ela, e para ela vencer aquela causa, aquela guerra. Sabe o que Deus está dizendo? Até hoje durou não na tua vida. Até hoje as pessoas olharam para você e disseram: não, não vai vencer, não vai conseguir chegar lá, não vai romper, não vai progredir, não vai avançar. Até hoje durou não, porque a partir de hoje Deus está te dizendo: sim, sim, você vai vencer, sim, você vai chegar lá, sim, você vai conseguir viver o extraordinário de Deus. Só quem crê que a palavra sim chega na tua vida a partir de hoje, aí levanta a mão. Eu profetizo: Deus está dizendo sim. A porta que estava fechada está sendo aberta para você agora.